Boa tarde, com Jesus no coração, como vocês estão? Gente, foi uma mudança muito interessante eu sair da outra plataforma pro YouTube, foi algo muito interessante, muito diferente, foi literalmente começar do zero. Mas amém, eu acho que isso daqui vai ser algo tão bênção de Deus, vai ser tão abençoado, que só Jesus mesmo. E é muito engraçado que o nosso primeiro devocional é sobre relacionamento. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Eu falo que é muito engraçado porque, de certa forma, aquilo que nós estamos criando a partir desse primeiro vídeo é um relacionamento. Ainda que seja meio virtual, meio à distância, não deixa de ser um relacionamento. E a palavra hoje é sobre isso, sobre um relacionamento, não qualquer relacionamento, mas sobre Deus, Ele querer se relacionar conosco. Eu estava lendo 2 Crônicas, no capítulo 24, versículo 19, que diz assim, porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Esse versículo tem muita coisa interessante, na verdade, esse capítulo, eu poderia falar sobre o fato do povo não estar voltado para o Senhor, mas o que de verdade me despertou foi o fato do Senhor ter enviado profetas a fim de reconduzir o povo. Isso para mim é um fato, é uma prova tão evidente de que Deus Ele quer se relacionar conosco, de que Deus Ele queria se relacionar com esse povo ainda que estivesse voltado. O fato dele chamar os profetas, de Ele enviar os profetas, sabe? O interessante é que não foi da vontade de Deus a idolatria de Israel, a adoração a outros deuses, mas foi o livre-arbítrio do povo que fez isso, foi uma escolha deles. Então, a nossa escolha, o permanecer, o buscar, sabe, precisa ser uma escolha diária. Não pode ser algo que nós mudamos diariamente. O permanecer precisa ser uma escolha diária. E em 2 Crônicas nós podemos ler isso mesmo, que o Senhor chamava Israel, ainda que por meio de profetas. E é necessário desmistificar como se tivesse uma grande barreira entre nós e Deus, porque a partir do momento que Jesus ele morreu naquela cruz, essa barreira, ela caiu. Então nós precisamos desmistificar que Deus ele não quer se relacionar conosco, ou que nós não podemos ter um relacionamento com Ele, porque o objetivo da criação do homem, quando Deus criou o homem, o seu objetivo foi se relacionar conosco. Quando Deus ele criou Adão, ele tinha um relacionamento com ele. Deus ele criou Adão à sua semelhança. Deus ele deu a Adão responsabilidades. E tanto que se nós percebermos, é tão evidente o relacionamento de Adão com Deus, que se nós lermos aqui em Gênesis, na parte em que da tentação, da queda de Adão e Eva, o fruto proibido, em Gênesis 3:10 nós lemos que Adão disse o seguinte: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. É muito engraçado porque o que fez Adão ter aquele temor foi o fato de ele estar nu, saber que havia feito algo errado, que o fruto proibido, vocês conhecem a história. Foi isso que trouxe temor sobre ele, não foi o fato do Senhor estar pelo jardim. Então isso mostra que o relacionamento que Adão tinha com Deus era algo diário, não era algo raro ou algo de momentos. Isso mostra que Adão ele tinha um relacionamento com Deus, tanto que para ele o que o espantou não foi o fato de Deus ter descido ao jardim. Isso para ele provavelmente era algo extremamente comum. O que realmente o constrangeu foi o fato de ele estar nu. E pode até ficar na nossa mente, ou pode até já ter passado, mas se Deus ele quer algo bom pra nós, por que Adão teve que sair do jardim? Por que Deus colocou aquela árvore e aquele fruto proibido se ele sabia que eles não poderiam comer? Porque o amor sem escolha não é amor, é satisfação. E o livre-arbítrio é o nosso poder de escolha. Deus ele nos ama, ele nos dá a opção. Amar a Deus e escolher a Deus é uma escolha. Adão comer do fruto proibido foi uma escolha dele. Não foi algo que Deus desejava, mas foi a sua escolha. E às vezes nós acabamos fazendo algumas piadas, assim, curtindo até alguns memes de que quando eu chegar no céu eu vou puxar Eva pelos cabelos. A gente acaba fazendo essas piadas. Mas a verdade é que nós não somos tão diferentes de Adão e Eva. Adão e Eva trocaram Deus por um relacionamento com Deus por um fruto proibido.
E nós trocamos Deus assim por modas, por coisas fúteis, nós julgamos o povo de Israel. Meu Deus, mas que povo burro, que isso, aquilo e outro. Meu Deus, Israel é péssimo, mas a verdade é que nós não somos tão diferentes de Israel. Nós, assim como Israel, muitas vezes acabamos escolhendo o caminho mais soberbo. E o mais interessante, assim, o mais lindo é que sempre que nós lemos sobre Israel e Israel está afastado de Deus, nós em seguida lemos também sobre Deus chamar Israel, Deus levantar alguém para erguer Israel. Então toda vez que nós lemos sobre o distanciamento que Israel escolheu ter de Deus, nós lemos também sobre um Deus chamando o povo escolhido. Isso é a coisa mais linda que tem. Todos os dias Deus ele nos chama para viver um amor maior. E por isso nós hoje precisamos escolher primeiro, nós precisamos escolhê-lo primeiro. Deus, ele nos escolheu desde o princípio. Então, se nós não conseguimos escolher Deus desde o princípio, nós hoje precisamos escolhê-lo primeiro. Se o nosso livre-arbítrio, se as nossas escolhas nos afastam de Deus, nós precisamos entregar nosso livre-arbítrio nas mãos de Deus. Se o nosso fruto proibido, se o nosso pecado nos afasta de Deus, se nós não conseguimos largá-lo, nós precisamos também entregá-lo a Deus, para que Deus nos ajude e nos liberte disso. E é muito engraçado que nós falamos muito sobre a crucificação de Cristo, e é normal, amém, somos cristãos, mas nós precisamos fazer valer a pena o sacrifício que foi feito naquela cruz, porque nós conhecermos o sacrifício que foi feito, conhecermos o motivo, sabermos o motivo, e não nos relacionarmos com Deus é a mesma coisa que dizer: Jesus, foi um lindo momento, mas isso não valeu a pena. Então nós precisamos fazer valer a pena esse sacrifício. E como que a gente pode fazer isso? Se relacionando com Ele, porque esse foi o motivo do sacrifício, sabe? Tem até um louvor, aquele fio que se rompeu, o sangue santo costurou, uma coisa assim. Então, aquele fio que tinha se rompido entre Deus e nós, ele foi costurado pelo sangue santo. E então nós precisamos entender que o que levou Jesus àquela cruz não foi Pilates, não foi Judas, não foi Israel, não foram os romanos. O que levou Jesus àquela cruz fomos nós, foi o nosso pecado, foi por nós que ele fez isso, a fim de que nós, ainda que falhos, ainda que pecando, nós hoje consigamos ter livre acesso ao Pai. Quando Jesus morreu, ele ainda nos deixou, depois que Jesus morreu, ressuscitou e pronto, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. E caminhar com o Espírito Santo de Deus exige relacionamento. E se você quer fazer valer a pena mesmo o sacrifício, não faça apenas postagens no Instagram. Se relacione com Ele. Eu vou continuar falando que Deus ele quer se relacionar com você. E é muito urgente, necessário desmistificar essa questão que eu tinha falado de que Deus ele tá distante, porque Deus ele não tá distante, ele tá onde nós o colocamos. A Bíblia, ela não é uma história sobre vingança para aqueles que não acreditaram, não para nós cristãos. Para nós cristãos, a Bíblia é sobre uma história de amor, do encontro do Pai com os filhos. E esse encontro, ele não começa em Apocalipse, quando tem o arrebatamento. Esse encontro começa a partir do momento que você escolhe se relacionar com Deus. Porque uma coisa, quando será o arrebatamento, isso eu não faço a menor ideia, mas uma coisa que eu tenho 100% de certeza é que se você não tiver um encontro com Ele agora, primeiro, você não vai ter um encontro quando chegar o dia do arrebatamento. Desculpa, mas não vai. Você pode escolher qual lado da história você quer, o lado daqueles que ficam ou o lado daqueles que escolheram se relacionar. Ele precisa ser uma escolha diária. O relacionamento com Ele tem que ser algo diário. E como conquistar, como conseguir, como ter esse relacionamento? Orando, lendo a palavra, buscando a Deus diariamente. É muito engraçado que às vezes a gente coloca um tempo determinado para devocional. Por exemplo, vou fazer 1 hora de devocional, vou fazer 1h30, vou fazer tais capítulos de devocional. E não estou falando que isso seja um erro, mas estou falando que é engraçado nós fazermos isso quando se trata de um tempo com o Pai, mas nós não fazemos isso quando se trata a um tempo de tela, ou a um tempo de qualquer outra coisa. E isso é algo que nós precisamos mudar, é algo que nós precisamos fazer diferente, porque a palavra relacionamento, ela significa, no dicionário mesmo falando, significa interesses em comum, significa comunhão, e
às vezes você não tá tendo isso com Deus. Ainda então, que o relacionamento com Deus, ele é uma escolha. Você caminhar com o Espírito Santo é fruto da sua escolha. Ele quer sim que você caminhe com o Espírito Santo, quer te entregar a palavra, quer te entregar ovelhas perdidas para você, por meio de você elas serem salvas. Mas primeiro ele precisa se relacionar com você. Ele precisa que você o conheça. A partir do momento que você se relaciona com ele e você realmente o conhece, tudo vai mudar. E você vai perceber isso, mas primeiro você precisa conhecer, primeiro você precisa se submeter a esse relacionamento.